Bom, vamos lá. Boa noite, meus amigos do Brasil. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Como está o som aí? Como é que está o som para vocês? Vamos lá. Eu tô aqui comunicando também com meu amigo Delta Thiago, grande delegado Thiago. Professor Delta Thiago já está aqui acompanhando. Queria agradecer aí aos amigos que já estão entrando aqui na nossa live. Boa noite, Diogo. Como é que faz? Fernando Almeida está presente também, vamos lá. E queria saber se está tudo bem o som para vocês, gente. Vocês estão acompanhando o som, tá dando para entender aí? Eu sou o professor Pedro Lenz, aqueles que estão aqui pela primeira vez no meu Instagram, amigos, todos aí seguidores do professor Delta Thiago. E eu queria agradecer aí o carinho de todos vocês. Como é que tá o som aí, gente? Tá tudo certo? Tá dando para acompanhar aí? Boa noite, Nayara. Como é que vai? Carlos, 2 mestres do ensinamento. A galera tá tudo bem aí, gente? Como é que tá o som aí? Sim, som ótimo, o som está bom, maravilha. Então é isso aí, o som está ótimo. Aí, apareceu. Tá bom, Tiagão apareceu aí, maravilha. Então, gente, é o seguinte. Já estamos chegando em quase 300 pessoas ao vivo. Isso aqui é alucinante. Sem dúvida, esse número extraordinário de pessoas se deve ao fato do amigo Tiago, delegado Tiago, ter divulgado aí na sua rede, né? É o delegado com o maior número de seguidores do Brasil. A coisa impressionante, top. Mas já que tem 300 pessoas ao vivo, convidem os amigos. Vocês têm uma ferramenta aqui que é share, dividir, chamar os amigos. Chamem os amigos, porque hoje nós vamos derrubar a internet, derrubar a audiência da Globo. Amigos, salve! Vamos lá! A Mari Sabag, Mari, obrigado aí por ter sempre separado os vídeos aí e mandado pra gente postar para os amigos lá no canal do YouTube. Então vamos lá, gente. Então a galera já está aqui, Salvador tá na área, lotado aqui, Fortaleza tá presente, Cal tá presente, bora passar o trator com o Pedro Lenz e Delta Thiago, monstros, maravilha, galera. Que legal, gente, muito legal. O som tá ótimo aqui em Brasília. Brasília tá sensacional, o som tá ótimo, Cascavel tá conectado, tamo junto. Vamos lá, a galera tá bombando aqui, chegou em 350. Delegado Thiago, você é fogo, meu amigo, olha aí, ó. Vou fazer mais lá pelo... Eu acabei abandonando o Periscope, preciso voltar pro Periscope, vocês têm razão, gente. Mas, ó, 350, Delta Thiago, as lives que eu fiz até hoje, nenhuma explodiu assim, meu amigo, você é demais. Fala, professor Max, como é que tá por aí? Como é que está por aí em Maceió, meu amigo? Então, ó, Imperatriz, tá lotado isso aqui, gente. Eu vou chegar em 400 pessoas. Isso é alucinante. Vou até tomar uma aguinha, porque tem que convidar os amigos. Vamos explodir isso aqui. São Paulo tá na área, Rio de Janeiro. Como é que tá Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? Que loucura, Rio de Janeiro, meus amigos. Que loucura que tá acontecendo. Vamos lá. A Mari Sabag já disse que tá pelos 400 pessoas. Explodiu. Se tem 400 pessoas ao vivo, então agora eu posso começar. Vamos embora, 400 pessoas. Delta Thiago, meu amigo, você é demais. Explodiu aqui a audiência. O Rio tá tenso, o Rio tá complicadíssimo, gente. Floripa tá na área também. Então é o seguinte, eu vou pedir licença aqui para desabilitar os comentários. Eu não sei se isso tem a ver, mas mandam desabilitar porque diz que é melhor. 414, delegado Thiago, meu amigo, você é sensacional. Porque eu tô dizendo isso porque quando eu fiz as outras lives, a gente estava lá nos 300. Se são 400 ao vivo, isso se deve ao delegado Thiago, que divulgou muito aí, né? Então vamos lá. Galera, então eu vou pedir licença para estar diminuindo um pouco aqui. Eu vou parar os comentários, vou fazer a minha parte, depois eu chamo o delegado Thiago para falar a parte dele. Vamos lá? Então, desligando comentários. Vamos lá, galera. Vamos pôr no coração para eu saber que tá tudo bem. Delegado Thiago, estou com o WhatsApp ligado, qualquer coisa, me avisa aí o que acontecer, viu, delegado Thiago? Se tiver algum problema, você me avisa, porque eu estou com o WhatsApp ligado, aberto no seu telefone, que eu não vou dividir aqui. Amigos, vamos lá então. Vou falar um pouquinho sobre prerrogativa de foro. E desde o início, quando a gente discutiu como iríamos chamar esta live, eu e o delegado Thiago chegamos à conclusão que era melhor chamar esta live de prerrogativa de foro, ao invés de denominá-la foro privilegiado. E aí eu já começo, então, desenvolvendo a minha noção, e que deve ser a noção em relação ao assunto
deve ser a noção de que não se trata aqui de um privilégio, não se trata de um foro privilegiado, não se trata de um privilégio de uma pessoa, não se trata de um direito pessoal. Trata-se, por outro lado, de uma prerrogativa que decorre do efetivo exercício da função ou de ocupação de cargo. Portanto, não é um direito subjetivo e pessoal, mas decorre do exercício da função, o efetivo exercício da função. Esta é a noção de prerrogativa que não se confunde com privilégio. Então eu tenho procurado e oriento aqueles que prestam concurso público, inclusive em fase oral, se for o caso, apresentar a crítica, se for o caso, justificar porque estão preferindo chamar prerrogativa de foro a expressão foro privilegiado. Isto é fundamental e é o nosso ponto de partida. Eu postei no meu Instagram o quadro que está até aqui, quem está com o livro, né? A última edição do nosso, estou chamando de Diamante Trator hoje, página 628, a evolução do assunto, depois dá uma olhada lá no meu Instagram. E ali eu destaco a súmula 394, que caracterizava e estabelecia a perpetuatio jurisdicionis. A súmula 394, está ali na postagem, ela é de 3 de abril de 1964. Esta súmula está junto de um pacote inicial das 370 primeiras súmulas do Supremo e depois um pacote seguinte que entrou a 394. Então, o ministro Vitor Nunes Leal, ele, que aliás é o nome que a Biblioteca do Supremo recebe, idealizou esta ideia, esta perspectiva de se colecionar os entendimentos em súmulas. E, observem, as 370 primeiras súmulas do Supremo datam de 1963. E em seguida um outro pacote que incluiu a 394, que é a do tema, na data de 1964. Então você vai observar que de 1964, quando se sedimentou o entendimento, até 1999, o Supremo adotou o entendimento da súmula qual seja, mesmo que cessasse a função, a prerrogativa de foro continuava. Contudo, em 1999, veja a postagem no meu Instagram do quadrinho, em 1999, no julgamento do inquérito 687, questão de ordem, o Supremo cancelou a súmula 394 e disse: terminou o mandato, terminou a prerrogativa de foro, portanto, justiça comum, não se justifica mais. Isto está no julgamento em 1999 do inquérito 687, no qual se determina o cancelamento da súmula 394. Muito bem. Então, um primeiro momento, 1964 até 1999, súmula 394, perpetuatio jurisdictione, mesmo que não mais exercesse a função. 1999, muda-se o entendimento, cancela-se a súmula e diz o Supremo: terminou a função, terminou a prerrogativa. Perfeito, perfeito. Agora, anotem, está lá na postagem. Lei 10.628, do dia 24 de dezembro de 2002. Eu vou parar aqui na data. 24 de dezembro de 2002. O que você fazia, meu amigo? Minha amiga do Brasil? Semana passada eu não sei o que eu fazia, mas eu tenho certeza que no dia 24 de dezembro de 2002 eu preparava para comemorar o Natal. Era o dia de Natal. E, curiosamente, o parlamento aprova uma lei no dia 24 de dezembro de 2002. Lembrando que o mandato de muitos ali terminaria no dia 31 de dezembro de 2002. Portanto, uma lei encomendada, que caracterizou o resgate da súmula 394 e estabeleceu a perpetuatio jurisdictionis e, para piorar, definiu competência para julgar a ação de improbidade.
mudando o artigo 84 do Código de Processo Penal. Isto é alucinante. Definição de competência de ação de improbidade de caráter civil no Código Criminal, no Código de Processo Penal, e instituída essa ampliação de competência por lei. Isso é 24 de dezembro de 2002. Eu digo isso porque a data é importante, porque no dia 31 de dezembro de 2002, o mandato de muita gente grande terminava. Então, ação de improbidade e ação penal, perpetuatio jurisdiciones. No dia 27 de dezembro, portanto, 3 dias depois da lei, a CONAMP propõe a DI 2797. Veja a minha postagem do Instagram, galera. 3 dias depois, é pedida liminar, o Supremo nega a liminar no dia 8 de janeiro de 2013, a AMB propôs a DI 2860, propõe a DI 2860, a AMB no dia 25 de 3 de 2003, e o julgamento só vai ocorrer no dia 15 de setembro de 2005. O que é interessante é que o Supremo declara inconstitucional, são interpostos embargos declaratórios, e em 2012 o Supremo decide a amplitude da decisão que ocorreu em 2005, 7 anos depois. E define o Supremo que lá em 2005 tinha declarado inconstitucional a lei e, apesar da nulificação, da nulidade que se reconhecia, do efeito que se esperava de uma declaração de inconstitucionalidade, que era o efeito ex tunc, que é retroativo, no julgamento dos embargos, o Supremo reconhece a necessidade de se modular os efeitos da decisão. E diz que a lei que foi declarada inconstitucional, ela tinha que continuar produzindo seus efeitos nesses 3 anos, 2012 a 2005, quando se julgou, porque várias decisões foram tomadas com base na lei, buscando evitar a insegurança jurídica, técnica de modulação dos efeitos da decisão política, porque o Supremo, em outros casos, acabou ignorando várias situações e não modulou. Então, realmente, paciência, eu tenho que colocar o meu entendimento, mas foi uma técnica política de modulação, porque esta lei tinha, sim, ali era extremamente criticada a lei, não tinha sentido aquilo, gente. Então, de todo modo, estou criticando, não me parece que era caso de modulação aqui, com o máximo respeito, com a devida vênia. Isso foi em 2012 que se julgou os embargos declaratórios, assumindo a técnica, a modulação dos efeitos e dizendo que a lei vigorou por 3 anos. Portanto, nesses 3 anos de vigência dela, ela tem que ser aplicada porque o Supremo mandou modular. Ou seja, declara inconstitucional, mas vale a partir do julgamento dela. De 2012 a 2005, ela se aplicou àqueles casos em que ela foi observada. Então, nós temos, a partir de 2005, o resgate do entendimento do inquérito que cancelou a súmula, ou seja, terminou o mandato, terminou a prerrogativa de foro. Então, é isso que nós temos por enquanto. Então, vamos tentar resumir aqui. Súmula 394, 1964 até 1999, cancelamento da súmula 1999 até a lei de 24 de dezembro de 2002, 2002 a 2005, quando se julgou a aplicação da lei, e a partir de 2005 volta ao momento de cancelamento da súmula, ou seja, terminou o mandato, terminou a prerrogativa de foro. Tudo bem? Maravilha. Este é o entendimento que o Supremo estabeleceu. Mas uma situação especial aconteceu no meio disso tudo. Definida a regra de que termina o mandato, termina a prerrogativa de foro, surgiu uma questão bastante interessante para se saber se a renúncia ao mandato ela pode ser admitida como término do mandato e por isso cessa a competência, ou se a renúncia ao mandato caracteriza fraude processual. Este foi
esta foi uma questão que passou a ser discutida. Então aqui eu vou trazer 3 precedentes, na verdade 4 precedentes para definir a posição do Supremo. Vamos lá. A galerinha tá aí, né? Põe um coraçãozinho aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Delta Thiago, manda um ok, está tudo certo para mim, que eu tô acompanhando aqui. Então são 4 precedentes a serem observados. Ação penal 333, ação penal 396, ação penal 536 e, por fim, a questão de ordem na ação penal 937. Esses são os 4 precedentes que nós temos que saber. Vamos repetir. Delta Thiago me dizendo que tá tudo bem. Aí eu fico tranquilo. Nós estamos com 18 minutos de live. Vamos embora, galera. Vamos em frente, vamos em frente. Estão acompanhando, vamos em frente. Vou repetir os 4 precedentes. Ação penal 333, ação penal 396, ação penal 536 e, por fim, a questão de ordem na ação penal 937. O que aconteceu na ação penal 333? Aqui é o caso conhecido, público, de uma tragédia que aconteceu, tragédia ou quase foi uma grande tragédia, que aconteceu em João Pessoa. O então governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, entra num restaurante conhecido na Paraíba, lá em João Pessoa, chamado Gulliver, um restaurante fino. Entra no restaurante, o governador de estado, e atira para matar o desafeto político, Tarcísio Buriti. Então você está diante aqui, não conseguiu matar, de uma tentativa de homicídio, portanto, crime doloso contra a vida, tentado, que em tese a competência é do júri. Crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, competência do júri. Contudo, o autor do disparo era o governador de estado, que, segundo a Constituição Federal, é julgado pelo STJ. Então veja, a regra do júri é a regra geral, que é afastada se tiver uma regra especial na Constituição Federal. A Constituição Estadual não pode excepcionar a regra do júri, tem até súmula vinculante, pelo amor de Deus. A regra geral é afastada pelo 105 e, portanto, quem julga governador de estado, mesmo no crime doloso contra a vida, é o STJ. Os autos foram, portanto, a ação começou a correr no STJ e, percebendo Ronaldo Cunha Lima que a casa ia cair, e o advogado sabe dizer quando a casa vai cair, ele renunciou. Surgiu uma questão de ordem. A renúncia ao mandato, aliás, deixa eu explicar. É que eu estou preocupado com o tempo, mas vamos voltar aqui. Governador de estado. O que aconteceu é que Ronaldo Cunha Lima foi eleito senador da República. Deixa eu só voltar aqui. E quando se elegeu senador da República, os autos foram remetidos para onde, gente? Para o Supremo, 102.1b. Aí ele cumpriu o mandato de 8 anos como senador e foi eleito deputado federal uma vez e reeleito deputado federal. Amado na Paraíba, Ronaldo Cunha Lima. Amado na Paraíba. Então os autos estavam no Supremo. Então, tentativa de homicídio, ele era governador, STJ. Eleito senador, expedido diploma, Supremo, 8 anos. Deputado federal, 4 anos. Reeleito deputado federal, Supremo, 4 anos. E percebendo que ia cair a casa, foi aí que ele renunciou. A ação estava no Supremo. O Supremo suscitou a questão de ordem e disse: será que essa renúncia é fraude processual ou ela é legítima? 4-4, empatou. 4 dizendo que era fraude, 4 dizendo que não, que o Supremo não era mais competente. Ao final do julgamento, estou falando aqui da ação penal 333, por 7-4, entendeu o Supremo que a renúncia era legítima e que, portanto, o Supremo não era mais competente. A renúncia ao mandato, não tem mais prerrogativa, os autos vão para onde? Vão pensando comigo. Se não tem mais competência por prerrogativa de foro, porque não é mais deputado, é pessoa comum, cancelamento da súmula 394, desde 2005 o entendimento é que a renúncia perde
a prerrogativa, portanto, os dados vão para a primeira instância. Primeira instância significa o quê? Julgamento de um crime doloso contra a vida tentado. Competência do júri. Perfeito, competência do júri. Maravilha. O que aconteceu foi que a história ela é triste, todos aí da Paraíba conhecem bem a história. Competência do júri, Ronaldo Cunha Lima morreu. E aí, o professor Delta Thiago aí conhece bem aí a matéria de processo penal, todos conhecem, a extinção da punibilidade pela morte do agente, né? Aí ele morreu. Bom, vamos agora falar da ação penal 396? Ação penal 396, vamos lá, gente. Segundo precedente, mesma história, que era uma discussão sobre um suposto contrato que a Assembleia Legislativa de Rondônia havia firmado, e aqui havia a indicação de crime de formação de quadrilha e peculato. Muito bem, o suposto agente, quando praticou o crime, não era deputado e se elege deputado. Portanto, a prática do crime foi quando ele não era deputado. Ao se eleger deputado, no entendimento que então vigorava, os autos vão para o Supremo. E aí aconteceu o seguinte: neste caso específico, eu estou me referindo aqui a Natan Donadon, o caso é público, por isso estou dizendo o nome dele, ele renunciou, faltando 7 dias para a prescrição do crime. Olha que interessante. Primeiro caso, o Supremo mandou para a primeira instância. Neste caso, faltavam 7 dias para a prescrição do crime. E o que aconteceu? O Supremo falou: não. Esta renúncia, ela caracteriza manipulação da competência da corte. Esta renúncia caracteriza fraude processual e abuso de direito. Portanto, mantenho a competência mesmo com a renúncia, julgo e condeno a 13 anos de reclusão regime fechado. Este foi o novo entendimento do Supremo, dizendo que ali, no caso específico, como a prescrição do crime iria ocorrer em 7 dias, era fraude, era abuso. Portanto, julgou e condenou a 13 anos de reclusão, 8-1. Primeiro julgamento 7-4, segundo 8-1. Vamos agora ao terceiro precedente. Anotaram? Ação penal 536. O Supremo, capitaneado pelo ministro Barroso, tentou definir uma lógica e uma tese de julgamento. Isto tem sido uma preocupação fundamental. Amigos, aqueles que estão me acompanhando, eu estou fazendo o meu pós-doutorado aqui nos Estados Unidos e conhecendo a fundo o modelo americano. E aqui há uma preocupação muito grande de definição de tese de julgamento. Há uma preocupação de como cada ministro está julgando e se há uma orientação da tese do julgamento. Foi o que tentou fazer o ministro Barroso. Definir uma tese de momento de renúncia. Só que ele conseguiu apenas 4 ministros com ele. E não conseguiu o quê? O mínimo de 6. A gente sabe que o artigo 97 da Constituição diz que eu preciso de maioria absoluta dos 11 para se definir uma inconstitucionalidade ou um entendimento majoritário da Corte. Como não conseguiu maioria, não se conseguiu firmar a tese. E aí continuou indefinido o Supremo sobre o momento de renúncia. O que aconteceu? Último caso, ação penal 937. Para aquele que está com o livro, na página 634, eu descrevo toda a origem deste caso. Eu estou preocupado com o tempo, então não dá para a gente aprofundar os fatos do caso. O que eu quero chegar à conclusão final aqui é que foi no julgamento de um suposto crime praticado, a época em que em que o suposto autor do crime era prefeito, que se discutiu o momento que ele assumiu como deputado. E esta renúncia, depois de já ser deputado, de uma ação penal que corria. Então foi a mesma história. Fato praticado era prefeito, competência da época,
até do TRE, aí ele perdeu o mandato, foi para o juiz eleitoral, e ao final disso tudo, deputado federal, e renuncia ao mandato de deputado federal, quando a ação estava no Supremo, para assumir a prefeitura de um município do Rio de Janeiro. Ele renunciou para assumir a prefeitura, mas os autos estavam no Supremo. Então vamos lá. O que aconteceu? Bom, o ministro Barroso destacou 3 argumentos. Um de razão filosófica, um de razão estrutural e outro de razão de justiça. Razão filosófica, disse o ministro Barroso, é que a prerrogativa de foro é um privilégio não republicano. É um privilégio não republicano que não tem mais lógica de se manter. Primeiro ponto. Segundo, razão estrutural. Os tribunais superiores não são tribunais que têm estrutura para julgar ação penal. Não tem estrutura, não é função de uma Suprema Corte julgar instrução de ação penal. Isso é para o juiz de primeira instância. E por isso é que se leva a tanta impunidade. Porque não é este o papel da Corte, julgamento de instrução penal, de inquérito, correr inquérito perante o Supremo. Não é esta a lógica da Corte. Está havendo aqui disse o ministro Barroso, disfuncionalidade do sistema. Não é para isso que serve uma Corte Superior. E por fim, razão de justiça. A demora leva à impunidade. E me permitam dizer, eu até transcrevo isso aqui no livro, a restrição do foro, segundo a proposta do ministro Barroso aqui, resolve, disse ele, um problema que acarreta para o Supremo, dentre eles o da politização indevida da Corte, a criação de tensões com o Congresso e o desprestígio junto à sociedade, por se tratar de uma competência que exerce mal, disse ele. Disse o ministro Barroso no seu voto da ação penal 936. A restrição do foro não resolve o problema da impunidade entre nós. Quanto a esta, além de fatores superestruturais como o da cultura da desigualdade, a seletividade do sistema e a crença de que a criminalidade do colarinho branco não tem grande gravidade, é preciso enfrentar um sistema processual penal obsoleto, baseado no oficialismo e na cultura da procrastinação, voltada a prolongar indefinitivamente os processos, seja no civil, seja no crime. O Poder Judiciário no Brasil acaba sendo o refúgio dos que não têm razão. E esta crítica está muito bem colocada. Resumindo a história, eles mudaram o entendimento sobre a prerrogativa de foro, que eu já vou concluir, e disse, isso não vai resolver o problema da criminalidade, especialmente do colarinho branco. O problema é muito mais denso do que simplesmente isso. Né? Tem que se mudar tudo isto que ele está chamando, né, de um sistema penal obsoleto, que eu vou concordar com Sua Excelência neste ponto. Muito bem. Qual foi a tese firmada aqui pelo Supremo? O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. E, após o final da instrução processual penal, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava quando qualquer que seja o motivo. Resumindo, estamos diante de um claro exemplo de mutação constitucional. O Supremo está reinterpretando a regra da prerrogativa de foro, a literalidade do 102.1b, e dizendo: o Supremo só julga parlamentares federais por
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função. Crimes que não têm nenhuma relação com a função não são de competência do Supremo, não tem prerrogativa de foro. Reduziu ao máximo, enxugou e muito a regra da prerrogativa de foro, o que é bom, o que é bom. 2, a modificação, ele exercia uma função, renunciou, agora há um momento que se define aqui. Após o final da instrução processual penal, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, não pode mudar mais competência, mesmo que renuncie. Há hoje, portanto, uma regra clara, objetiva, que não é a regra modificada de acordo com o réu. Isto é extremamente complicado quando o Supremo decide de um jeito, de acordo com, eventualmente, um outro réu decide de um outro jeito. Temos uma regra clara, mas apenas para terminar, porque meu amigo Delta Thiago vai entrar agora. Para terminar, eu quero dizer que o Supremo foi extremamente tímido, porque limitou esse entendimento apenas aos parlamentares federais. 513 deputados e 81 senadores. Poderia o Supremo já ter estendido o entendimento para as mais de 50 mil autoridades que hoje têm prerrogativa de foro. É algo alucinante que vivemos hoje no Brasil. E isso estimulou o ministro Dias Toffoli, no momento do julgamento, a encaminhar uma proposta de súmula vinculante para estender para todo mundo e não só para ficar com parlamentar federal. Então acompanhe o andamento da PSV, que é Proposta de Súmula Vinculante 131 de 2018, para estender para todo mundo o entendimento que foi só para parlamentar federal. Apesar disso, e já estou concluindo, o STJ determinou a aplicação deste entendimento no caso do julgamento de um governador. Anotem no STJ a ação penal 866, que em 2018 o órgão especial do STJ disse: o que o Supremo decidiu lá, nós estamos aplicando aqui. Estou parabenizando o STJ por ter ampliado a decisão tímida do Supremo na sua competência do 105. E, portanto, me parece que essa deva ser uma tendência agora. Até que se aprove a súmula vinculante, ou melhor, por que isso melhor? Porque súmula vinculante é o Supremo legislando. Ou melhor, o parlamento aprove a PEC. O parlamento, acorde o parlamento e aprove a PEC limitando a prerrogativa de foro. Tramita hoje no Senado a PEC 10 de 2013. E o parlamento tem que se movimentar e aprovar essa PEC, porque esta PEC esvazia a prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro acaba, do jeito que está hoje, esta imunidade acaba sendo uma inaceitável impunidade. E não foi para isso que o Constituinte de 88 colocou. Então vocês me desculpem aqui, eu sou totalmente contra essa história de prerrogativa de foro e quero chamar meu amigo Delta Thiago, que está aí acompanhando, e eu vou ligar os comentários, porque eu tenho que achar ele aqui agora. Agora vamos ligar o comentário, agradeço, eu com 35 minutos, passei 5 minutos, quero chamar meu amigo Delta Thiago para ele entrar ao vivo aqui comigo. Então, Delta Thiago está na área, meus amigos estão agora, eu liguei os comentários aqui, eu preciso agora achar o delegado Thiago aqui nos comentários, acho que eu já tô, deixa eu ver ele aqui, cadê, aqui, meu Deus do céu, aqui, achei ele. Achei o delegado Thiago. Delegado Thiago, me aceite, espero que dê tudo certo. Internet do Brasil, ajude. Delta Thiago, conectou. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Delta Thiago. O som tá bom? O som tá ótimo, meu amigo. Então, maravilha. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. O meu nome é Thiago Garcia, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Quero convidar vocês para seguir o meu Instagram, Delta Thiago com TH. Eu sempre procuro postar dicas especiais para vocês. Muitas pessoas já acertaram questões nos concursos públicos com as minhas dicas. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer você,
meu querido amigo e mestre Pedro Lenza. Quero dizer que é uma honra estar fazendo essa live contigo. Eu estudava pelo seu esquematizado. Não sei se você vai lembrar dessa edição aqui, ó. Meu Lembra, amigo, que não? loucura. Claro que eu lembro. Que loucura, hein? Você Não guarda vou ela até falar, não vou hoje. falar o ano, hein? Que loucura. Então, eu estudava pela sua obra e agora fazer essa live contigo, a sensação é a mesma daquele jogador que está jogando com o Messi, ao lado Que dele é no mesmo isso? time. Então, Que é isso? você é o Messi do direito constitucional brasileiro, você é um jurista ímpar, um ser humano extraordinário, humildade mil. Então, fica aqui Oh, meu amigo. registrada a minha gratidão e a minha admiração por você. Meu amigo, eu fico emocionado com essas palavras e eu aqui agradeço. Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, parece uma loucura isso, né? Temos que nos encontrar, mas temos uma conexão nas redes sociais muito forte e eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso. Com E certeza. vejo o carinho da galera, tanto é que você já elevou a 600 pessoas ao vivo, a coisa alucinante. Eu falei que você ia explodir essa audiência, Eu, Tiagão. Então convo, eu, manda convo, pau. eu convoquei o exército dos tratores. Só tem tratorzeira aqui, vieram Eu, tudo para acompanhar eu o tô vendo time o diamante. trator aqui, ó. Time Depois você diamante e explica. trator. Depois você explica por que é trator, mas vamos lá. Mas a galera vai perceber. Então passa o trator aí, meu amigo. Vamos lá. Então, Com você. pessoal, eu quero aproveitar esse dia especial, Lenza. Quero aproveitar também o carinho do meu público, que eu convoquei por todas as redes sociais, WhatsApp, mandei em todos os canais. Quero aproveitar esse público que tanto passa carinho para mim, para divulgar aqui para vocês hoje, em primeira mão, uma notícia especial. Opa! Eu mandei para a editora o meu livro novo, dentro de 45 dias vai ser lançado. É uma obra que vai abordar os principais temas dos concursos de delegado de polícia, os principais temas da Lei Maria da Penha e do princípio da insignificância. Segundo a editora, vai ser a maior obra do mercado em relação a essas matérias. A previsão é que esse livro vai ter umas 1000 páginas. Então é praticamente um Caraca! manual. É, Que praticamente um manual. maravilha! Depois eu Só para divulgo lembrar quem não mais. conhece, né, o Tiago, você atua como delegado de polícia numa área especializada da Lei Maria da Penha. Explica um pouquinho melhor. Isso, a parte que eu cuido, respondo por vários municípios. E lá a gente atende ocorrências de vários tipos. Mas depois eu divulgo mais informações lá pelo meu Instagram. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos entrar na live agora, no segundo bloco, que é o tema que ficou comigo. Como vocês viram, nós estamos abordando hoje aqui a prerrogativa de foro e a investigação criminal, aspectos constitucionais e processuais. O Lenza tratorou na parte do foro por prerrogativa de função. Como vocês viram, o foro por prerrogativa de função, ele é uma garantia, um tipo de ferramenta que é concedida ao agente público para o exercício das suas funções. Não é um privilégio para a pessoa física do agente. Com o foro especial, o agente escapa da regra comum porque ele não é julgado em primeira instância. Ou seja, ele vai ser julgado por um tribunal. Em relação à investigação criminal, o principal instrumento no Brasil de investigação criminal é o inquérito policial. O inquérito policial, sob uma ótica mais contemporânea, ele apresenta basicamente duas funções precípuas. Na primeira função, o inquérito policial, ele serve como instrumento que vai colaborar com a justiça na aplicação da lei penal. Se o delegado de polícia conduz com eficiência o inquérito policial, lá na frente, na sentença condenatória, o juiz vai ter uma base sólida para fundamentar a sentença condenatória. É óbvio que alguns elementos probatórios são refeitos na audiência, na instrução, mas a base da condenação vai ser o inquérito policial, a investigação criminal. Então, sob esse enfoque, Lenza, o inquérito policial ele contribui para a condenação de culpados, ele contribui para o encarceramento dos delinquentes, contribuindo assim para a justiça.
Mas há também um outro enfoque em relação à função do inquérito policial, que é a questão de evitar acusações infundadas. Se o delegado de polícia, investigando, percebe que o averiguado não cometeu o delito, ele não vai indiciar o investigado. Lá no seu relatório final, ele vai apontar que não colheu elementos para responsabilizá-lo no inquérito. Se o promotor e o juiz acolherem esse raciocínio do delegado, o agente não será processado. O inquérito é arquivado e não começa a fase processual. Ou seja, sob esse enfoque, o inquérito policial ele impede acusações infundadas, sem justa causa, de modo que o agente não é exposto às mazelas do processo penal. E agora o pessoal vai perguntar para mim, Tiago, e qual que é a relação entre o foro por prerrogativa de função e o inquérito policial? A relação é a seguinte, pessoal. Imaginem eu, Tiago, delegado de polícia, quero investigar um deputado federal. Qual é o procedimento que eu devo seguir? Eu posso instaurar inquérito policial de ofício contra esse deputado federal que tem o foro especial? Como que funciona isso? Para responder a essas questões, nós precisamos fazer uma breve retrospectiva em relação à jurisprudência da Suprema Corte, do STF. Peguem papel e caneta, que eu vou passar um roteirinho para vocês, para passar o trator na prova, principalmente na segunda fase, na fase escrita e na fase oral. Está bem mastigadinho, é um resuminho bem eficiente. Anotem que vocês não vão se arrepender. Pessoal, comecemos pelo ano de 2001. HC 80592. HC 80592. 2001, primeira turma do STF. Nesse julgamento, o Supremo disse: o delegado de polícia não precisa de autorização para instaurar inquérito policial contra parlamentares federais. Ele pode instaurar de ofício, sem pedir autorização para o Congresso, para a Câmara, para o Senado e nem para o STF. O delegado que instaura, sem autorização. Pois bem, passados alguns anos, mais especificamente em 2007, o pleno do STF, e não a sua turma, nem primeira nem segunda, o pleno do STF volta a se debruçar sobre essa matéria, em questão de ordem do inquérito 2411. Repetindo, inquérito 2411. Nesse inquérito, pessoal, o Supremo analisou o caso de um senador da República que estava sendo investigado na Operação Sanguessuga. O Supremo disse: ora, se o foro especial serve para proteger o exercício das funções do agente, esse foro deve abranger também a fase investigativa e não apenas a fase processual. Até então, o foro especial não atingia praticamente a fase investigativa. A partir de 2007, a partir do inquérito 2411, o Supremo estendeu o foro especial para a fase investigativa. E disse: delegado de polícia, você não pode instaurar inquérito policial de ofício contra os parlamentares federais e contra o presidente da República. Se eles são julgados no STF, você, delegado, antes de instaurar o inquérito contra eles, precisa de autorização prévia. Precisa de autorização prévia do STF. Então, houve uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir desse inquérito. Tenho certeza que muitos amigos que estão assistindo a gente estão se perguntando: mas, professor, esse entendimento do Supremo, fixado no inquérito 2411, ele só é aplicado na esfera federal?
ele só serve para os parlamentares federais e para o presidente da República? Pessoal, após essa decisão do Supremo, alguns tribunais passaram a adotar a lógica da simetria. Ou seja, se o entendimento vale para a esfera federal, deve valer também para as outras esferas da federação. Com isso, alguns tribunais passaram a dizer: o prefeito, para ser investigado pelo delegado, o delegado tem que pedir autorização para o Tribunal de Justiça, ou para o TRF, ou para o TRE. O delegado tem que pedir autorização para o tribunal responsável pelo julgamento para instaurar inquérito contra o prefeito. Então, notem, esses tribunais passaram a estender a regra do Supremo para outras autoridades com foro especial. E o delegado passou a ter que pedir autorização prévia para instaurar inquérito policial também contra os prefeitos e outras autoridades. Mas, professor, e o Supremo? O Supremo concorda com essa decisão dessas cortes regionais? O Supremo corroborou, confirmou que é possível estender o entendimento fixado no inquérito 2411? Pessoal, o Supremo analisou essa questão, anotem aí, na ação penal 933, julgada pela segunda turma em 2015. Nessa ação penal, em questão de ordem, o Supremo disse: sim, aquele entendimento que nós fixamos no inquérito 2411, ele pode ser estendido para beneficiar os prefeitos. Ou seja, o Supremo concordou que para o delegado investigar o prefeito, ele tem que ter autorização prévia do TJ, do TRF ou do TRE. Pois bem, até aqui, pessoal, nós analisamos a jurisprudência do STF. Agora nós vamos entrar na jurisprudência do STJ. Então tomem cuidado para vocês não confundirem na hora de revisar. Façam uma... Tiagão, oi. Temos 9 minutos, manda pau. Tá. Então, pessoal... Que a live vai cair, eu quero... Fica de olho no tempo. 9 minutos? Maravilha. A não ser que a gente possa abrir uma outra em seguida. Tá. Então, pessoal, o que acontece? O STJ, ele fez o quê? Ele decidiu de forma contrária ao STF. O STJ não seguiu o STF. Então, faça um trator aí, faça uma caveira, para vocês lembrarem que o STJ, mais uma vez, discorda do Supremo. Ou faça um diamante. Desenhe um diamante aí. STJ discorda do Supremo. O STJ proferiu o seguinte julgamento. RHC 77518. RHC 77518. Quinta turma de 2017. O STJ disse: não concordamos com o Supremo Tribunal Federal. O fato do agente ter foro por prerrogativa de função não faz com que o delegado tenha que pedir autorização prévia para instaurar inquérito policial contra ele. Sabe por quê, Lenza? Porque, segundo a STJ, o CPP, o Código de Processo Penal, não prevê essa regra. A STJ disse: pelo artigo 5º do CPP, se a ação penal é pública, o delegado de polícia pode instaurar inquérito policial de ofício, ainda que seja contra quem tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Então, o STJ discorda do STF e entende que, em regra, o delegado de polícia não precisa de autorização prévia para instaurar inquérito policial contra políticos, contra pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Aqui, pessoal, é importante vocês lembrarem do seguinte: para jogar, para argumentar na sua prova escrita, na sua fase oral, vocês devem soltar um torpedão para tirar nota máxima na prova. Vocês devem dizer para o examinador que o STJ invocou o sistema acusatório para discordar do STF. A STJ disse: a Constituição de 88, ela adota o sistema acusatório. E o sistema acusatório é caracterizado
pela separação de funções. Um órgão julga, outro órgão defende, outro órgão acusa e outro órgão investiga. Se o judiciário julga, ele não pode ser o protagonista da fase investigativa. Então não faz sentido ficar pedindo autorização para o Poder Judiciário para o delegado exercer a sua função constitucional de julgar. Não faz sentido, segundo disse o STJ. Só um lembrete, pessoal. Essa regra do STJ, discordando do STF, é uma regra geral, mas há exceções. Por quê? Quando o investigado é membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, as suas leis, as leis especiais dessas instituições, dizem que o delegado de polícia não pode investigar esses agentes. Eles serão investigados pelo Procurador-Geral de Justiça ou pelo presidente do Tribunal de Justiça, enfim. O importante é que, cuidado para vocês não confundirem essa regra do STJ com essas peculiaridades. Muito bem. Tem 6 minutos, Lenza? Quanto que falta aí? 6, mas se for o caso, a gente pode abrir uma nova. Você que sabe. Então maravilha. Então, se quiser, a gente abre, você conclui, a gente abre uma nova para você explicar um pouco melhor. Vamos então trazer mais elementos, ou a gente pode debater depois numa outra live. Acho que a galera vai querer. Tá. Tem 6 minutos, a live cai. Tá. Então, você acha que vai parar agora ou continua mais um pouco? Continua mais um pouco. Então tá. Então vamos lá. Pessoal, muito bem. Agora, vamos pegar um gancho com a última exposição do Lenza. Ação Penal 937. Julgamento do Pleno em 2018. Nesse julgamento, o Supremo restringiu o foro por prerrogativa de função. Um dos argumentos mais importantes, na minha visão, foi aquele citado pelo ministro Barroso. Sua Excelência disse que o foro por prerrogativa de função estava se transformando em um instrumento de impunidade. Então o Supremo resolveu restringir o foro. Agora, para os parlamentares serem julgados no Supremo, é necessário o preenchimento de 2 requisitos cumulativos. O crime tem que ter sido praticado no exercício do mandato e o crime tem que ter relação com o mandato. Então, são 2 requisitos cumulativos. Antigamente, a simples condição de parlamentar federal já levava o agente para ser julgado no STF. Então, por exemplo, meu amigo Trator, se um parlamentar federal mata dentro do plenário alguém e sem qualquer relação com o mandato, esse crime de homicídio não é de competência do Supremo. Exatamente, eu entendo que não é de competência do STF. Porque antigamente o Supremo não fazia essa distinção, né, Lenza? Se o crime era cometido na época que o senador era prefeito, ia para o STF. Se o senador estava dirigindo embriagado, que não tinha nada a ver com a função, ia para o Supremo. Então tudo ia para o Supremo. Como você bem disse, não havia parâmetros claros e efetivos. Perfeito. Você acha melhor acabar agora para não correr o risco de cair? Falta quanto? Nós estamos com 55 minutos. Aí a gente abre uma nova, é isso? Tudo bem para você? Como é que você Tudo bem, acho melhor, né? Para não correr o risco de cair. Tá, deixa eu habilitar o comentário aqui. Tá. Deixa eu sentir como é que a galera tá aí. Se eles estão. Fica aí. Amigos do Brasil, nós estamos com 440 pessoas ao vivo. A maior live da história aqui, viu, Trator? Que maravilha. Vamos continuar? Podemos abrir uma outra live aí, galera? Como é que vocês estão aí? A galera tá falando joinha, ó. Parece que a galera quer continuar, ó. Trator, ó, Tratorzinho. É bom porque a gente debate um pouco, né? Senão vamos, eu quero trocar umas ideias com você. A gente nem programou o que falar, mas a gente vai trocando ideia. Legal. Que merece, né, Lenza? Legal. Ó, eu acho que a galera... Então, ó, quem tá ao vivo aí, gente, eu vou... Porque a live cai... A live, só para explicar, quem tá pela primeira vez na live, o Instagram, ele derruba em 1 hora de live. 1 hora derruba. Então, eu tô com 57 minutos, daqui a 3 ele derruba. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar. O delegado Thiago parou na questão da ação penal 937. E nós vamos retomar a partir desse assunto, beleza? Thiagão, beleza? Fechou. Tá, então, pessoal, a gente vai fechar a live e vocês voltam a acompanhar a live pelo Pedro Lenza, que eu vou entrar também junto. Então tá bom. Então eu vou desligar agora e vou entrar de novo. Galera, vamos lá, hein? Maravilha. Para quem for dormir,
muito obrigado, mas não vai dormir não, porque tem muito assunto ainda. É. Né? Eu tô aqui nos Estados Unidos 22h36, Brasil 23h36, 20 para meia-noite. Antes da meia-noite ninguém dorme. Eu já venho, gente. Segura aí. Segura aí, peraí. Passou o trator. Passou o trator.